Frequentemente eu recebo essa pergunta: Mike, como eu posso melhorar minha lógica de programação? Como que eu posso resolver os desafios sozinho, sozinha? Bom, gente, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é lógica de programação na web, como que essas coisas se encaixam e como que a gente pode ter dicas valiosas pra gente nunca mais se perguntar ou ficar desesperada nesse começo da programação sobre a ideia da lógica, beleza? Fala Dev, beleza? Mike Brito na área. E olha só, que bom que você tá aqui nesse vídeo de root. Root significa raiz, né? Então é aqui onde a gente fala de fundamentos, coisas importantes para qualquer etapa da sua vida na carreira de programação web, beleza? Então as coisas que a gente vai falar aqui são importantes para que façam sentido outras coisas desse universo também. E dentre essas coisas, a pergunta que sempre surge é: como que eu posso melhorar a minha lógica de programação? Como que eu posso resolver os desafios sozinho, sozinha? E aí, a pessoa, quando ela me pergunta como ela pode melhorar a lógica de programação, será que essa pessoa de fato entendeu o que é a lógica de programação? Será que ela entendeu que para melhorar tem que fazer XYZ, que eu já vou falar daqui a pouco? Bom, nesse vídeo então a gente vai desmistificar essas coisas. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que é lógica na programação. Tudo bem que se não ficar claro o que é uma lógica, às vezes as perguntas não fazem mais sentido, né? Então, lógica é uma maneira de pensar. Só isso, uma maneira de pensar na resolução de algum problema. Você pensa? Você pensa nas resoluções de problemas? Será que você faz isso no dia a dia? Então, você já tem lógica. Tudo bem que você já tem lógica, agora você quer saber como melhorar essa lógica também, né? Só que você precisa lembrar que o que é que um computador faz? O computador vai fazer qualquer coisa que você mandar ele fazer na questão de aplicativos, no caso. Então imagina que, poxa, tem um grande desafio. Eu gostaria de do ponto A ao ponto B, mas eu não queria pegar um táxi, eu não queria dessa forma. Eu queria justamente pegar o meu celular, abrir um aplicativo, colocar algumas informações ali e aparecesse um carro na porta de casa me levando do ponto A ao ponto B. Esse é o problema. Agora, como que eu vou solucionar esse problema no código? É outra coisa, e aí nasce o aplicativo, por exemplo, Uber, né? Ele nasce ali. Então, algumas vezes a pessoa ela nem entende o problema, olha que legal, e aí ela começa a ficar com dificuldades de pensar. Simplesmente porque não entendeu o problema. Então já fica a primeira dica master e a gente já vai colocar tudo na prática, tá? Isso aqui é só pra gente entender esse universo. Entendeu que tem um problema? Beleza. Entendeu o problema? Agora vamos pensar de maneira mais clara possível e resolver esse problema. Só que o computador ele é bem literal e se você não colocar exatamente o passo a passo, ou seja, né, mandar exatamente do jeito que ele tem que fazer, provavelmente ele não vai conseguir resolver, tá? E aqui eu deixei até um videozinho desse pai aqui, é muito legal, tá? Esse pai, ele vai tentando, os filhos vão tentando ensinar o pai a passar manteiga de amendoim num pão. É um passo simples, né? Passar manteiga de amendoim no pão. Mas eu te recomendo assistir, tá? Porque coisas acontecem aqui nesse vídeo como, por exemplo, o menino falou assim, ele escreveu ali, né? Pai, você vai pegar a faca, né? E passar no pão. Ué, pera, então tá, ele pegou a faca e começou a passar no pão. Aí o filho falou, não, mas não é assim. Aí, mas aqui tá mandando pegar a faca e passar no pão. Ah, então olha, um passo a mais, pegar a faca, colocar na manteiga de amendoim, tirar um pedacinho ali e depois passar no pão. Então precisa ser muito bem certinho, que senão vai ser bagunçado, beleza? Significa então que o computador vai depender da sua lógica. Olha que legal, né? Então faz todo sentido que se você começa a pensar de maneira mais lógica, melhor é para você. Então você precisa pensar em todas as possibilidades possíveis. Primeira ideia, para você já ficar tranquilo, tranquila. É impossível pensar em todas as possibilidades de uma vez, de primeira, tá bom? É impossível, não vai ter nenhuma pessoa programadora, nem analista de sistema que vai pensar em todas as possibilidades de primeira. E é por isso que você tem refatoração de código, e é por isso que você tem resolução de bugs no seu código, justamente porque não dá para pensar todas as possibilidades. Você pensa algumas possibilidades, as melhores possíveis, e aí você vai colocando no código, e com o tempo aquilo vai melhorando, vai fazendo mais sentido, conforme mais pessoas vão sendo envolvidas, conforme as perguntas corretas vão sendo feitas, para que se então coloque essa lógica na programação, beleza? No programa ali. Então, só com essa dica aqui, eu já ficaria tranquilo pro resto da minha vida se me falassem isso no começo. E não falaram pra mim isso, né? Não falaram, Maicão, fica tranquilo que você não vai pensar em todas as possibilidades de uma só vez. E eu achava que eu tinha que pensar em todas de uma só vez. E eu ficava lá horas e horas e horas pensando ao invés de ir fazendo, né? Então tá, aí a gente precisa entender que na hora de fazer a gente precisa dar clareza nas instruções. Porque se não for muito claro, teremos problemas, teremos bugs. E aí é um passo a passo das instruções como uma sequência lógica, tudo bem? Bom, vamos lá. Eu preparei aqui um desafio prático, tá? Pra gente pegar isso daqui e colocar, você pode colocar aqui se você quiser, no codepen.io
co/pen, tudo bem? Você pode colocar aqui, é onde eu vou colocar, só que eu tenho esse programinha aqui que ele tá resolvendo para mim. Opa, não queria aumentar não. Esse programinha que ele vai ficar mais claro aqui pra gente poder trabalhar essa questão. Então vamos lá. Vamos entender aqui uma coisa, gente. Primeiro eu vou ler a questão para você. Eu quero ver o que você entendeu dessa questão, uma questão simples, uma questão que acontece direto aí, para quem já estuda desde sempre, né? Então escrever um programa que leia as notas de 2 avaliações normais e a nota de uma avaliação optativa, beleza? Caso o aluno não tenha feito a optativa, deve ser fornecido o valor de -1, e aí tem que calcular a média do semestre, considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as 2 primeiras avaliações. Escreva então, escrever a média, né, e mensagens que indiquem se o aluno foi aprovado, reprovado ou está em exame, de acordo com as informações abaixo. Se a média for maior ou igual a 6, aprovado. Se a média for menor que 3, reprovado. Se a média for maior ou igual a 3, maior igual a 3 e menor ou igual a 6, exame. Eu sei que nesse momento da leitura, muita gente já ficou dispersa, já ficou viajando, já deu uma bugada na mente, já ficou perdida. Eu sei disso, eu tenho certeza. Pode até escrever nos comentários aí se você é uma dessas pessoas. Eu sou essa pessoa. Naturalmente eu sou essa pessoa e por isso que as dicas que eu tô dando pra você, que eu vou dar agora, daqui pra frente, vai te ajudar a ter mais clareza pra resolver questões como essa, tudo bem? É claro que vai ter aquelas pessoas que já são mais experientes que vão ler isso daí e já resolver de cara, tá? Mas vamos lá, algumas dicas para pensar na resolução desse problema, tá? E não esse pensamento não vale para tudo, mas esse pensamento vai valer para muitas coisas na programação, tudo bem? Então vamos lá, primeiro de tudo, isso aqui vale para tudo, você precisa entender o problema. O que é que eu preciso resolver com esse aplicativo? Pensa um pouquinho sobre a questão, tudo bem? Mas como que eu faço? Às vezes, o texto assim, ele me deixa confuso. Então, antes de eu ir aqui pro 2, aqui ó, aqui no meio do 2 mesmo, ó, quebre em pequenos passos, separe as frases e sentenças. Eu podia colocar isso aqui em primeiro lugar, tá bom? Porque pra mim, fazer isso aqui, ó, olha só que delicinha, ó, só fazer isso daqui já vai me ajudar muito, tá? Porque aqui eu posso falar o seguinte, ó, escreva um programa que leia as notas de 2 avaliações normais e a nota da avaliação optativa. Aqui, ó, é uma frase, uma sentença. Disso daqui, o que é que eu posso extrair? Então vamos lá. Narrar os passos de forma bem descritiva. Comentários são permitidos. Tem muita gente que às vezes está começando, às vezes já passou a fase inicial e aí começam a ler livros, por exemplo, de Clean Code. Fica tranquilo que um dia você vai ler sobre isso e lá no livro ele fala assim, não coloque comentários, né, avulsos assim. E aí a pessoa vem toda no vídeo, não tem que colocar comentário não. Gente, quem tá começando e quem depois que já passou por essa fase do não tem que colocar porque eu li no livrinho, vai colocar comentários de maneira bem significativa, tem um motivo, né? Pra quem tá começando, qual que é o motivo do comentário? Explicar o máximo possível do código. Tem que botar mesmo e ter aquele código cheio de comentários. Talvez não com a sua equipe de trabalho, mas no seu estudo, com certeza. E aí lá pra frente, quando você já passou por essa fase do, ai meu Deus, comentários, aí você coloca comentários bem pontuais, bem específicos para poder explicar uma certa parte do seu código, beleza? Isso aqui já poderia até fazer um vídeo só sobre isso, das pessoas que acabam pegando informações sem entender um contexto, sem entender na prática, sem fazer muitas coisas práticas, sem ter experiência e toma aquilo como verdade absoluta e sai sendo justiceira da internet. Nós não precisamos ser assim, nós precisamos sempre entender que tudo tem um momento, tudo tem um objetivo, tudo, sabe? Então, para cada pessoa tem um momento, para cada coisa a gente entende e sempre tenhamos mente aberta para continuar aprendendo, tá bom? Cuidado com aquelas informações do tipo, eu vi num lugar e é assim e acabou e não tem mais conversa. Cuidado com isso, isso talvez não permita a gente crescer um pouco mais. Pense sobre isso, beleza? Então, vamos pensar aqui como se fosse uma receita de bolo, tá? E isso chama-se programação imperativa. Você vai descobrir depois, enquanto você estiver programando, ou se você já não sabe, né, que temos a programação imperativa e a programação declarativa. A imperativa, ela diz passo a passo como uma receita de um bolo, faça isso, faça aquilo, dando ordens, né, imperativo. E a declarativa, ela só declara, né, ela explica mais ou menos o que deve ser feito e ali, dependendo do seu código, como ele está estruturado, ele vai resolver isso. Por exemplo, um SQL, né, que é linguagem de banco de dados, o jeito de o SQL ser escrito é um jeito declarativo.
React, por exemplo, usa maneiras declarativas, programação declarativa. E programação imperativa é esse passo a passo que a gente está fazendo aqui como uma receita de bolo. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quais são os ingredientes? Ah, tá, detalhe. Mas que horas que eu vou usar imperativo e declarativo? Então, primeiro depende também da linguagem, vai depender da biblioteca que você está usando, de como está feito o seu código, mas a gente começa na programação entendendo a imperativa, que é mais fácil de entender do que a declarativa. A declarativa a gente fica um pouco confuso em alguns momentos, mas depois vira uma chave e tá tudo certo. Então, a imperativa é fácil, dê ordens, né? Passo a passo. Quais são os ingredientes, variáveis ou funções que eu vou ter nesse aplicativo? Quais são os passos, ou o modo de preparo, né? Como é que é os passos exatos que eu vou colocar ali, tá? E aí, ó, eu vou precisar, então, separar as variáveis e possíveis funcionalidades, já vou cair lá. Vou separar os possíveis caminhos, que daí é o fluxo da aplicação, e vou começar a colocar isso no código e repetir esse processo até resolver a questão. Pronto. Essas foram as dicas lidas aqui pra você, tá? Pode voltar nesse vídeo quantas vezes forem necessárias até você entender bem que vamos responder definitivamente a pergunta: como melhorar a minha lógica na programação? Como? Praticando. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem uma resolução única, uma única maneira de pensar que vai resolver tudo, porque a vida não é assim. Problemas são problemas e cada problema tem o seu jeito. E se cada problema tem o seu jeito, cada problema vai ter uma maneira de pensar. Só que com essas informações, por exemplo, organização do código, como que eu posso separar as coisas ali, como que eu posso deixar minha mente mais clara, como que eu posso entender a maneira imperativa, a declarativa, como que eu posso pegar essas coisas e já colocar no código para praticar. É desse ponto para frente que você tem que ir. Tudo bem? Não é ficar no mundo das ideias do tipo, cara, qual que é a fórmula mágica para eu melhorar a minha lógica? Não tem. É só fazendo, beleza? Respondida essa pergunta, não quero mais que me perguntem sobre isso. Mentira, é sempre uma pergunta, aí eu sempre vou falar, beleza? Então vamos lá, galera. Escreva então um programa, vamos lá, vamos agora passo a passo aqui, legal? Escreva um programa que leia as notas de duas avaliações normais. No JavaScript, a gente tem que saber também que ambiente a gente tá? No JavaScript, essa parada de ler vai depender se você tá usando ele no Node, vai depender se você tá usando ele na web, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar isso em variáveis. As notas da avaliação sua é igual à minha? Não, então elas são variadas. Então eu vou variar as notas das duas avaliações e da avaliação optativa, tudo bem? Beleza, olha gente, a gente matou a primeira sentença, é disso que eu tô falando, é ir colocar no código, gente. Você entendeu que eu tirei essa primeira sentença, vi ali as coisas que eu tenho que colocar no código e coloquei, não fiquei pensando na minha cabeça, como que eu vou resolver tudo isso agora? Meu Deus, eu não fiquei pensando nisso, eu só fiz a primeira parte e segue o jogo, tudo bem? Mas, bom, vamos pensar assim, será que você vai... Será que você vai ter entendido essa primeira sentença? Será que você vai ter verificado que avaliações, a sua ou de outro aluno, são diferentes, são variáveis, né? Aí, nesse caso, com certeza, se você não tá nem no nível de conseguir ver que isso daqui são variáveis, né, são notas que mudam, aí de fato você vai precisar de ajuda da comunidade, você vai precisar de ajuda de pessoas, você vai precisar fazer mais vídeos que ensinem, mais vídeos que mostrem para você como é que a gente tá pensando, como que as coisas estão sendo feitas, e aí depois, claro, ir praticando. Então, o que eu entendo, quem tá justamente do zero absoluto e não conseguiu nem ler isso daqui, entender isso aqui, a pessoa vai precisar de mais prática ainda, ela vai precisar ver isso em outras coisas, de outras formas, ela vai precisar treinar a leitura dela, treinar o português mesmo, né, para poder identificar algumas coisas, isso é natural, galera, não é todo mundo que sai entendendo de cara as coisas, beleza? E aí, depois de ter mais essas visões de um professor, de um instrutor, de um mentor, da comunidade, de outras pessoas falando, essa pessoa vai já nas próximas já entender, opa, peraí, legal, peguei esse pequenino detalhe, vou colocar no código e assim vai. Então você entendeu que no JavaScript eu poderia ler através de uma janelinha, né, colocando no input. Se fosse no Node, eu poderia ler pelo terminal, mas como aqui a gente está fazendo de uma maneira mais simples possível e direto ao ponto, eu vou ler essas notas dessa maneira aqui. Criei a variável e atribuí o valor. Pronto, eu estou lendo as notas. Leia as notas. Li de duas avaliações normais, né? E a optativa, tá tudo lido aqui. Matou a primeira. Caso o aluno não tenha feito a optativa, deve ser fornecido o valor -1. Aqui já é o if, caso, olha, não tenha feito, é um fluxo da aplicação. A aplicação, então, ela pode ser com a avaliação optativa ou sem a avaliação optativa. Então, se eu também não estudo a estrutura básica do JavaScript, eu
eu não vou saber que eu tenho como criar caminhos, né? E aí isso é lógica e isso também é a ideia do algoritmo, né? São caminhos que eu posso tomar. Aí aqui eu poderia verificar de diversas formas. Pode ser, por exemplo, undefined, tá? Undefined é um tipo de que ela não foi definida. Por exemplo, se não tiver ela aqui. Tudo bem? Se não tiver ela aqui. Então, a gente pode fazer dessa forma, ou a gente pode fazer de outras formas. Por exemplo, eu vou deixar um let, vou deixar um valor de 0, tá? Eu posso fazer se for igual a 0. Olha que legal. 0 significa, nesse caso específico, que ele não fez, mas 0 também poderia ser uma nota. Não é isso? Então, tudo isso eu tenho que ir pensando. Será que 0 é uma melhor maneira de colocar? Ou será que eu deixaria assim, que ela seria o undefined? Tudo bem? Então, for igual a undefined. Agora sim, tá? Eu acho que antes eu tinha colocado um igual só, né? São dois iguais, tá bom? Coloquei isso daqui aqui, eu posso agora falar o seguinte, o que ele está dizendo aqui. A optativa deve ser o fornecido valor menos 1, caso o aluno não tenha feito. Então, agora eu pego a avaliação optativa, recebe menos 1. Detalhe importantíssimo. Você viu que eu mudei para let, porque você sabe que a const eu não posso mudar dela, né, o tipo de dado dela, o valor dela, uma vez que eu criei ela. Então uma let, pelo menos, vai deixar dessa forma. Então aqui eu só quero ver uma coisa. Será que até aqui o meu código está certo? O que eu quero ver? Se a avaliação optativa está mostrando aqui. Isso aqui é outra dica que a galera às vezes esquece um pouco, tá? Quem está começando, avaliação optativa. Quem está começando, às vezes esquece de usar essa ferramenta do console log para toda hora ficar mostrando o que está acontecendo. Porque eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu estou colocando no código e eu acho que está certo. Mas e se tiver erro? E se alguma coisa eu pensei errado? Né? É disso que eu tô falando. Eu coloquei no código e agora eu quero ver se ele vai entrar aqui ou não. Se ele vai entrar nesse fluxo da aplicação ou não. Tudo bem? É isso que eu quero ver. Por isso, então, eu vou executar isso daqui, beleza? Ele vai aparecer aqui para mim nesse cantinho aqui. Deixa eu só aumentar aqui, assim. Não precisa aumentar tanto, né? Então, vamos lá. Vou executar aqui e quero ver ele ali no cantinho. Primeiro, eu vou colocar, assim, um console log, para ficar mais claro aqui, ó. Console.log, início da aplicação. Tá? Só para ficar mais claro de que ele vai ler aqui o código certinho pra gente, tá bom? Início da aplicação. Então, eu vou vir aqui no cantinho e vou executar ele. Olha que legal, já teve algum erro. Acho que na hora que eu fui meter um código aqui, eu botei um caractere diferente aqui. Boa, então a gente já resolve o erro, dá uma limpadinha aqui e executa novamente. Se você tiver no CodePen, ele vai estar executando sozinho lá para você. Você não precisa de nada para executar, beleza? Então vamos lá, mais um erro em algum lugar aqui. Vamos ver. Que às vezes ele não fala aonde é que está a sintaxe, né? Aqui ele está falando que tem um erro de sintaxe. Então, console log, início da aplicação, aqui nós temos um comentário, aqui nós temos nossas constantes, aqui nós temos a avaliação optativa. Se a avaliação optativa for igual a undefined, a avaliação optativa recebe menos 1, console log, avaliação optativa. Então, o que eu faria, tá? Eu começaria, por exemplo, bom, eu não tenho certeza onde está o erro. Que tal se eu tirar isso daqui, ok? Que tal se eu tirar e executar novamente? É assim que eu resolveria os erros. Eu vou meio que eliminando de alguns lugares. E início da aplicação, deu certo ali. Então eu vou voltar para cá. Será que o erro está aqui? Eu tiraria essa parte, tá? E rodaria de novo a aplicação. Olha que legal, já virou um vídeo até de como encontrar erros, né? Início da aplicação, deu certo aqui. Bom, será que nós temos um erro aqui? Né? Será que nós temos um erro aqui? Vou fazer assim, colocar de novo para rodar, beleza? Vamos ver o que vai aparecer ali. E temos um erro aqui, tá? A avaliação optativa, deixa eu só ver qual que é o erro agora. A avaliação optativa, talvez eu tenha escrito optativa, receberá menos 1. Eu acho que o meu... ok. Sabe o que aconteceu aqui? Eu devo ter apertado de alguma forma errada que não ficou um tracinho de menos, ok? Não ficou um tracinho de menos. Acredito que agora vai funcionar, né? Ele vai aparecer aqui para mim certinho o início da aplicação, sem erros. Beleza? E depois nós vamos ter o console log. Perfeito. Agora eu coloco um console log, avaliação optativa, tá? E vou rodar novamente. Beleza? É assim que funciona, ó. Você viu que aos poucos eu fui descobrindo o erro. Foi um erro de sintaxe mesmo, só que eu não estava entendendo por que é um erro de sintaxe. Justamente porque o meu sinal, de alguma forma, ele não pegou correto. Isso acontece, isso é natural, apesar de eu achar que tenha colocado o sinal correto. Beleza? Fechou, então aqui a optativa está como menos 1, e se agora o fluxo da aplicação, olha o fluxo, tá? Isso aqui só pode entrar se não tiver nota optativa, mas e se tiver?
né? Ele não pode entrar aqui. Ele tem que só mostrar início da aplicação. Somente isso, tá? Então vamos lá. Vou rodar de novo. E eu espero ver ali só o início da aplicação. Eu vou ter resolvido 2 sentenças já aqui. Beleza? Pronto. Então tá perfeito, tá? Resolvi essas 2 aqui. Tá bom? E assim a gente vai resolvendo, ó, tá? Feito. Agora eu preciso calcular a média do semestre, considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as 2 primeiras avaliações. Opa, uma lógica um pouquinho mais complexa aqui. O que eu faria aqui? Como aqui nós vamos ter uma sequência lógica um pouquinho mais complexa, ao invés de eu deixar tudo aberto assim, desse jeito, que é possível, tá? Eu posso colocando uma coisa abaixo da outra, tranquilo. Eu quero criar uma função. Tá? Mike, mas por que você quer criar essa função? Essa função ela pode ser usada várias vezes. O lance da função ela pode encapsular códigos, ou seja, deixar os códigos ali bem certinhos dentro dela, é uma opção. A função ela pode ser executada mais vezes se eu quiser, se for necessário, tá? Então são os momentos de colocar função. Ela pode deixar o código um pouquinho mais organizado. Então tem essas ideias, tudo bem? Então aqui eu vou colocar como calcular, para fazer aqui, calcular média. Então calcular média. Tudo bem? No calcular média, eu vou receber a nota 1, vou receber a nota 2 e vou receber a nota optativa. Nota NO, eu coloquei, tá? Nota optativa. Uma coisa que a gente aprende muito também no código limpo, tá? No clean code coloque o nome das variáveis mais significativas possível. N1, N2, NO não é muito significativa, tudo bem? Mas talvez um nota 1, um nota 2, tá? E um nota optativa, ela é mais clara. Outra coisa muito importante, eu estou deixando em português todo o meu código para você entender, mas é importantíssimo, eu quero que os meus alunos sejam os melhores, então que você aprenda a escrever código em inglês, importantíssimo, tá bom? Não é aquela coisa de outro mundo, do tipo, meu Deus, não vou conseguir emprego se eu não escrever em inglês. Não tem nada a ver, tá? Mas com certeza você vai ter muito mais valor para o mercado e para a tua carreira se você conseguir escrever tudo em inglês, porque isso vai te dar possibilidades infinitas, tá bom? Beleza, a gente recebeu a nota 1, nota 2 e a nota optativa. Aqui ele só tá falando o seguinte, ó. É escrever a média, tá, não, aqui, calcular, né? Considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as 2 primeiras. Vamos fazer o if simples, gente. If simples. If nota 1 for menor que nota 2, tá? O que vai acontecer aqui? Nota 1 receberá agora a nota optativa, tá bom? Else, tá? If nota 2 for menor que nota 1, tudo bem? Né? Então, nota 2 recebe aqui a nota optativa, tá? Olha, não precisa ficar quebrando muito a cabeça em fazer um código mais limpo, porque isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo. Eu também fico querendo cada vez mais deixar o código mais limpo. Eu fico me perguntando, será que essa maneira melhor de escrever código? Deixa, fica tranquilo, faça funcionar primeiro. Cada um vai escrever de um jeito diferente. Eu mesmo penso de maneira já diferente agora. Só de olhar aqui eu já penso, puxa, eu poderia ter feito dessa outra forma, ficaria ainda mais limpo. Faz, só vai e faz. Depois você pode mudar quantas vezes for necessário. Isso é questão da refatoração enquanto você está aprendendo também as coisas, tá bom? Então vai lá. Considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as 2 primeiras avaliações. Então nós temos um if e um else if aqui, tá? Ou somente o else, né? Porque o ao contrário. Qual que é o contrário disso daqui? Né? O contrário é o else. Fechou? Tá? Então dessa forma também dá certo. Aqui fica mais claro, né, do que a gente está falando, das duas coisas, mas somente o else aqui dá certo. Que tal eu deixar o else if, tá? Para ficar mais claro do que a gente está pegando ali fazendo. Já é um ponto que eu já quero colocar um console log aqui para ver como que vai estar a nota 1, como que vai estar a nota 2 e como que vai estar a nota optativa. Eu quero colocar esse console log. Bom, tá aqui uma dica legal. Separei a função, mas essa função só está sendo declarada. A gente só criou essa função. Uma função criada, ela serve para estar ali, mas ela não funciona no nosso código se eu não chamar ela. Calcular média. Eu preciso chamar essa função. Beleza? Calcular média. Agora que eu posso passar nota 1, nota 2, nota optativa. Olha que legal. Eu posso passar ela de diversas formas. Eu posso pegar isso aqui, tá? E colocar aqui como avaliação 1, por exemplo. Então, ele já vai pegar aquele valor de 4, tá? Eu vou fazer de formas diferentes para você entender. Posso pegar a avaliação 2, tá? E posso pegar a avaliação optativa. Tudo bem? Olha que legal. Avaliação optativa. Tudo bem? Opa. Tá aqui. Isso aqui vai executar a função, tá? Vamos dar uma olhada se ela vai entrar lá pra gente.
ou os possíveis erros, que isso é natural, no nosso código a gente pode ter erros naturalmente, tá? E através de rodar a gente vai ver. 2, 8, 2, tá? Então aqui, ó, tem 4, 8 e 2. Por quê? Porque a nota, a avaliação optativa, se a nota 1 for menor que... deixa eu ver se faz sentido essa lógica aqui. Calcular a média do semestre, considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as duas primeiras avaliações. Esquisito, né? Eu não gostei disso não, porque a avaliação optativa eu fui ruim nela. Eu acho que eu não gostei da ideia passada aqui. Não gostei. Porque é o seguinte, eu colocaria assim, tá? O que pra mim, na minha faculdade, na minha escola, eu colocaria assim. Se a avaliação optativa for maior também, né, do que as outras notas. Porque não faz sentido substituir a nota 1, nesse caso, né, que é menor do que a nota 2, substituir pela avaliação optativa. A não ser que eu entendi errado e vou ler de novo. Calcular a média do semestre, considerando que a prova optativa substitui a nota mais baixa entre as duas primeiras avaliações. É isso que eu entendi. Nota 1 menor, nota recebe. Tá? É isso que eu entendi, coloquei aqui. Tá do jeito que eu entendi. Eu faria diferente. Eu colocaria aqui. E já escrevem pra mim no comentário também. Ih, Maicon, você não entendeu nada, cara. Você tá viajando. Não foi isso que eu entendi outra coisa. Mas o que eu entendi? A prova optativa vai substituir a nota mais baixa entre as duas primeiras. Tá? Então, entre as duas primeiras, a nota mais baixa vai ser substituída pela optativa e foi o que aconteceu aqui. Nesse caso, então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode alterar agora aqui. Vamos supor que essa daqui tenha sido 9 e essa 8. E aí vem a avaliação optativa. Você vê que não vai fazer sentido. Nós vamos perceber que ela vai ter alterado ali a nota 8. Então vai ficar 9. Olha, vai rodar já daqui a pouco. Aqui, ó. Ali, ó. 922, tá? Por isso que eu tô falando. O que eu já questionaria aqui nessa questão. Não faz sentido essa lógica, né? Não faz sentido porque como que eu vou prejudicar o meu aluno a partir dessa ideia aqui, tudo bem? O que eu reescreveria? A prova optativa vai substituir a nota mais baixa entre as duas primeiras avaliações se a nota optativa for maior do que uma das duas. Então, eu colocaria mais lógica aqui, tudo bem? Só substitui se a nota optativa for maior. E como que eu faria isso, né? Como que você faria isso? Vamos pegar essa ideia que eu falei, colocar no código? Então, nós vamos fazer assim, ó. Nota 1 vai receber, se a nota 1 for nota 1 for menor que nota optativa, tá? Então vai receber nota optativa. Só ver se eu tô escrevendo certo, que às vezes eu dou umas vaciladas na escrita. Se não, nota 1, tá? Se não, nota 1. O que eu tô fazendo aqui? Só vou substituir a nota 1 se ela for menor que a optativa. E a mesma coisa vai valer aqui para baixo, tá bom? Vou fazer a mesma ideia aqui para baixo. Então, só que ao invés da nota 2, né? Se a nota 2 for menor que a optativa, aí então eu coloco a nota optativa, tá? Se não, fica a nota 2. E na minha ideia, eu acho que isso aqui faz muito mais sentido, tá? Veja que eu estou saindo fora da questão, galera. Por favor, entenda que eu estou saindo fora da questão, porque para mim não faz sentido eu prejudicar o meu aluno por causa de uma nota optativa, né? A optativa, afinal, ela é optativa. Então, eu vou rodar aqui. Tá vendo? 982. Perfeito. É o que eu esperaria ver ali mesmo. Nota 1, nota 2 e nota optativa. Antes de eu continuar, só para você ver a ideia da função, que legal, é que eu poderia, como eu falei, que eu ia mostrar novamente, né? De outra forma, eu poderia fazer assim, ó. A avaliação foi 5, a avaliação 2 foi 7 e a avaliação 3 foi 8. Então, o que eu espero ver ali agora, né? 8, 7 e 8. Ok? Porque vai substituir a primeira, né? Vai ficar a segunda e vou ver a optativa. Então vamos lá, além desse 982, eu quero ver também 878. Tá ali, 878, perfeito, lógica maravilhosa, tá bom? Vocês entenderam, né? Então, o grande lance legal de eu ter uma função assim é que eu posso ir executando ela quantas vezes eu quiser. Nesse caso, eu tenho dois tipos aqui de avaliações, tá vendo? Eu vou fazer até melhor aqui. Eu vou deixar como se nesse caso, aqui ó, nesse caso a pessoa tirou, sei lá, 2, mas na optativa foi, sei lá, 5. Pra gente ver depois o que vai acontecer. Beleza? Então eu vou deixar aqui, tá show de bola, e a gente vai continuar aqui na média. Agora então eu abro novamente a função, porque é aqui dentro que eu tenho que fazer a média, né? Então eu posso fazer um let média, né? Ou const média, tanto faz. Média, ela é igual a nota 1, que a gente vai ter, né? Nota 1 mais nota 2, nesse caso dividido por 2, beleza? E aí, o grande lance aqui é... eu preciso dessa nota, eu preciso dessa média para fora da função.
Eu não posso deixar ela aqui dentro, então eu uso return. Tudo bem? Se eu quiser tirar valores de dentro de uma função, o que eu faço? Tenho que usar o return. Return significa retorno. Se eu não usar esse return, eu não tiro os valores daqui de dentro, eles só ficam aqui dentro. Às vezes, dependendo da função, faz sentido eu deixar só algum cálculo aqui dentro. Né? Às vezes vai fazer sentido. Nesse caso, eu quero pegar lá fora, tá? E aqui eu posso colocar assim, ó, const aluno 1, tá? Vou escrever assim, ó, média, aluno 1. Beleza? Recebido ali. Const média, aluno 2. Recebido também ali. Tudo bem? Ó, peguei um e peguei o outro. Aonde que eu estou pegando? Ela vai retornar para onde, né? Se eu executar essa função, ela vai retornar, ó, vou receber nessa constante. Beleza? Tô indo bem devagar, né? Mas aqui é para todo mundo entender legal. Quem tá começando especialmente. Fechou? Já tenho as médias agora. Escrever a média em mensagens que indiquem se o aluno foi aprovado, reprovado ou está em exame, de acordo com as informações abaixo. Eu faria também uma função para isso, tá? Eu também faria uma função para isso. Posso fazer aqui embaixo, posso fazer aqui em cima, aonde eu achar melhor. Depois eu vou organizando o código, mas vou fazer uma função, escrever mensagem média, tá? Escrever mensagem média. E eu vou receber aqui a média. Tá? Então tem que receber nessa função a média. E aqui tá simples, ó, ele já tá falando qual que é o if e else que eu tenho que fazer aqui, né? Vou até copiar esse pedacinho aqui, vou voltar aqui, vou colar aqui, só para deixar mais pertinho da gente. Vou reescrever tudo isso que tá em português no linguagem de programação. Se média maior igual 6, vai fazer uma coisa. Só isso. Else if, né? Média menor que 3, escrever outra coisa. Opa, média menor que 3, escrever outra coisa. Se não for nenhum desses dois casos, nós só temos o último caso, tá? O último caso vai escrever outra coisa. E sim, tá? Olha, ó. Transformei aquilo em texto. Agora vamos colocar o que é para ele escrever. Console.log. Para ele escrever aqui, eu vou usar o template literals, que ele vai fazer uma interpolação, uma troca, né? Das coisas que eu colocar ali com palavra-chave. Já vamos ver como que funciona. É para escrever aqui aprovado. Aliás, não é nem para colocar a média, né? Eu vou colocar a média aqui. Aprovado, vou colocar a média. Eu achei que era para botar. Por isso que eu queria usar a interpolação, só para escrever a média ali para eu descobrir se está certo. Se não, menor que 3, reprovado. Reprovado, beleza? E aí nós temos agora o último. Agora é o exame. E aí eu coloco a média ali. Beleza? Bem tranquilo. Aí depois é questão de seguindo aqui uns padrõezinhos, né, para deixar mais bonito esse código, mas por enquanto tá ok. Beleza? Então agora que eu tenho a função aqui, eu posso executar essa função. E aqui eu recebo a média, né? Então eu posso vir aqui e vou executar agora. Escrever mensagem média. E aqui eu passo, por exemplo, média aluno 1. E agora a próxima mensagem, escrever mensagem média aluno 2. Bom, vamos lá, escrevemos muito código, talvez já está carregado de erros aqui, a gente nem sabe, mas nós vamos descobrir agora. Então, o primeiro aluno aprovado com 13, o segundo aluno aprovado com 8,5, beleza? Então aqui, ó, deixa eu só ver uma coisa, deixa eu fazer um caso aqui, como que alguém vai reprovar aqui? Tá muito isso daqui, né? Essa nota tá muito alta, né? Aqui, ó, eu tenho aqui uma calculadorazinha, 9 mais 8 dividido por 2. Ah, tá aqui, é disso que eu tô falando. O que eu senti? Você deve ter sentido também. Tem erro aqui, isso não tá me cheirando bem. Você sentiu isso? É disso que eu tô falando, isso é treino de lógica. Fui tacando ali o pau ali e o que faltou aqui da matemática? Faltou eu dar prioridade a isso aqui para depois dividir, né? Na matemática, se eu deixar dessa forma, o sinal de mais não vem primeiro. Quem vem primeiro é a divisão. Então ele vai pegar 8 e dividir por 2 e somar o 9. Beleza? Então a gente agrupa aqui. Cara, que delícia fazer isso daqui, né? Porque a gente vai encontrando juntos como é que funciona a ideia da lógica. É assim que funciona a lógica. Fez, cheirou mal. Você falou, você tem alguma coisa errada. Não pode ter dado 13. Não tem como nota 1 tá dado 13. O que eu errei? Pronto, você vai lá e resolve o que você errou. Vamos lá, vamos limpar agora. Vamos ver qual que é a média do primeiro, vamos ver qual que é a média do segundo. Se ambos realmente estão aprovados ou não. Tá? Aguenta um pouquinho.
Depois eu vou fazer uma com avaliação optativa zerada, né? Que a gente tem que fazer também. Deixa eu só ver que eu acho que eu não rodei o código aqui. Tá. Beleza. Esse foi aprovado também. Então vamos lá. Esse então não fez a avaliação optativa. Vamos fazer assim agora, tá? Vamos supor que a avaliação desse aqui tenha sido 1. Depois foi 6, e aí ele vai entrar com 2 na optativa, beleza? Mais um caso, ó, a gente tem que ir metendo caso aqui pra gente poder fazer os testes. Isso aqui chama-se testes, né? Você tá testando diversos cenários para ver se vai entrar em todos os cenários possíveis, ok? Então nós vamos colocar aqui 6, 1, então aqui ele tirou 4. Só que se essa optativa for undefined, né? Se for undefined, ele não vai entrar aqui, ou melhor, ele vai entrar aqui e vai colocar como -1. Menos 1 a optativa. Menos 1 provavelmente para não passar ali, né? Para não passar aqui no resto do cálculo ali. Então vamos lá, vamos rodar. Exame de 4, né? Vamos ver o que vai dar agora. Porque ele tinha uma optativa de 2, né? Ele tinha uma optativa de 2. Ó, entrou aqui, perfeito, porque ele mostrou ali -1, entrou. Agora ele ficou com 3,5 de exame e o outro foi aprovado com 6, né? Se eu quiser brincar um pouquinho mais, se tiver um 4 aqui, o que vai acontecer, né? Pessoal, começou a chover aqui e acabou a luz. Então agora voltou um pouquinho, já vou fazer, mesmo que esteja chovendo aqui, vamos lá, vamos continuar, né, a ver se não vai cair de novo. Bom, mas o que eu queria fazer aqui, onde eu tinha parado, eu tinha colocado o número 4 aqui, mas eu não queria colocar o 4, eu queria fazer que ele calculasse a média sem a nota optativa, né, sem a avaliação optativa. Então eu vou comentar aqui e vou comentar isso pra gente focar só nesse daqui, beleza? Inclusive, ó, eu posso soltar esse carinha só aqui, ó, se eu quiser, né, deixar ele junto aqui, ó. A média aluno 2, deixaria esse daqui em cima por enquanto, beleza? Muito bem, então o que é que vai acontecer, né? É isso que a gente quer saber, o que vai acontecer? Conforme você for treinando a sua mentalidade e a prática na aplicação, você vai conseguir já descobrir antes, né? Você vai começar a imaginar possíveis cenários antes mesmo de pedir para rodar, ok? Isso acontece bastante, tá? Nesse caso aqui ele mostrou esse -1, mas é por causa dessa avaliação optativa undefined aqui. Ele não está entrando, o que a gente tem que pensar na lógica agora é o seguinte, ele colocou o início da aplicação, pegou esses valores e apresentou isso daqui. Horas, mas eu vou fechar aqui, né? Mas, muito bem, eu queria que ele ficasse só com o aluno 2, né? O que o aluno 1 tem a ver? Você já percebeu que alguma coisa já não está batendo, ok? Alguma coisa já não está legal. Ele pegou aqui o 2 e o 7, beleza? E aí ele entrou aqui no calcular média, sem a avaliação optativa, ele não colocou esse avaliação, -1 e tudo mais, beleza? Então o que a gente tem que fazer? A gente vai precisar primeiro colocar esse pedaço de código na parte do calcular média, porque toda vez que eu pedir para ele calcular a média, tudo bem? Vou abrir aqui, ó. Vamos ver se dá para ficar mais bonitinho assim, beleza? Aí, aqui eu vou colocar assim. Aí eu não vou colocar avaliação optativa, eu vou colocar nota optativa, beleza? Nota optativa for igual a undefined, nota optativa -1. E aí eu poderia colocar no console log aqui. Mas Mike, o que é isso que você está fazendo? Ficou confuso para mim. É bem tranquilo. Gente, a aplicação ela vai executar linha a linha, tá? Linha a linha. Aquele if eu deixei aqui fora. Quando eu cheguei nesse aluno aqui e eu pedi para ele calcular a média, já passou daquele if, ele não vai voltar naquele if aqui, tá? Ele vai vir no calcular média. Então, o mais lógico é que toda vez que eu rodar a função calcular média, ou seja, se eu tivesse outros alunos aqui, tá? Se eu tivesse outros alunos, vou até fazer dessa outra forma assim, ó. Formas diferentes que dá pra gente fazer, tá? Vai vendo aí, já vai entendendo. Ao invés de eu fazer assim, eu vou colocar calcular média direto, ó. Tá? Ó, vou colocar direto. Então, na hora que eu tivesse outro aluno aqui, 8, vou colocar 6, 7, 8 e agora eu vou colocar uma nota optativa de 9, tá? De 9. Então, se eu colocasse essa nota optativa de 9 aqui, beleza, ele ia pegar aqui, só que ele tem o lance do negativo, né? Então, se não tivesse nenhuma nota optativa, ao ele entrar no calcular média novamente, ele não ia atribuir o valor de -1. Ok? Ele não ia chegar nisso daqui e atribuir o valor de -1. Tem outras formas de fazer isso, Mike? Tem também outras formas de fazer isso, mas a gente está indo passo a passo, construindo uma linha de raciocínio, refazendo código, que isso é natural, refazer código, tá? E você vai percebendo que as coisas vão pegando sentido, né? Pegando os erros que a gente está pegando e tudo mais, tá? A outra coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, deixar a função juntas, né? Dá pra gente deixar em qualquer lugar, mas eu gosto de deixar funções mais juntinhas assim, tá? Então você vai perceber que, por exemplo, essa parte aqui, ó, olha só o que eu tô fazendo. Essa parte aqui tem a ver com aluno 1, por exemplo, né? Aluno 1. Tem toda a ver essa parte. Essa parte, aluno 2, né? E essa parte, aluno 3, ok?
Dessa forma, eu tenho já o escrever, só que maneiras diferentes de serem executadas, tá vendo, né? Então, são maneiras diferentes. Então, agora eu quero ver a média do aluno 2 e do aluno 3, pra gente ver como é que vai funcionar. Pedir para rodar aqui, a aplicação, tá ali. 4, 5 e a outra aprovada com 6,5, né? Tá? Então, se eu tivesse uma nota aqui, uma avaliação maior aqui, 9, uma avaliação optativa aqui de 1, né? Ou deixa undefined mesmo, ou seja, deixa sem nada só para ver que está funcionando legal. E aqui a gente pode voltar, tá? Pode voltar para a gente ver como que a gente faria um código maiorzão aqui. Optativa, deixa eu ver, optativa aqui, deixa vazio mesmo, beleza? Então o que eu espero? Eu espero que ele entre aqui no calcular média, aqui em cima, ó, no calcular média, e ele mostre a nota optativa se ela for undefined. Vamos ver aqui agora. Então, iniciou a aplicação. Olha como que ele fez agora. Iniciou a aplicação, registrou as funções, tá? As funções estão guardadinhas num lugar para serem executadas mais tarde. Fechou? Fez toda a lógica do aluno 1. Na lógica do aluno 1, ele vai imprimir o -1, significando que ele não teve avaliação optativa. Tá aqui, ó. Não teve, beleza? E ele tirou, então ele ficou de exame com 3,5, tá? Eu queria até fazer com que esse aluno 1 aqui ficasse um pouquinho pior para a gente ver um cenário de reprovado, né? Vou limpar tudo, vou executar de novo e daí a gente vai vendo os cenários que a gente criou aqui através de alguns testes, tá? E já estamos finalizando já o vídeo. Então, iniciou, registrou as funções, está guardadinha para usar mais tarde. Aí eu vim aqui colocando as variáveis para um aluno só, tá? E aí esse aluno só reprovou. Na optativa entrou lá, imprimiu -1, que significa que entrou dentro daquele if, e escreveu a mensagem desse aluno 1 que ele está reprovado. No aluno 2 também não tem optativa aqui, então imprimiu -1 e mostrou que ele está de exame com essas duas notas, deu exame. E o aluno 3, com essas notas bonitas aqui, ele está aprovado com 8, ele substituiu essa daqui e deixou o 9, né? Não colocou o -1 aqui, significa que ele entrou no calcular média e pulou essa parte aqui. Tá? Então, os dois primeiros casos entrou dentro do if, o último caso entrou fora do if, foi fora do if, entrou fora, meu Deus, foi sensacional essa, entrou fora do if. E no terceiro caso, ele não entrou no if, ele ficou fora do if e fez o caminho opcional. Então, assim a gente tem os diversos caminhos. Então, revisando para acabar já, né? Acabou praticamente, tá bom? Acabou, deixa eu só trazer aqui, esse daqui, ó. Estávamos nessa parte aqui. Então, ó, aí, agora sim, beleza? Então, gente, primeiro que a gente tem que pensar no problema, entender o problema, e aí a gente vai uma maneira de pensar em soluções. Entender o problema, o que é que eu preciso resolver, pense um pouco sobre a questão, narre os passos de formas bem descritivas, pode comentar à vontade, pense numa receita de bolo, então comece com essa programação imperativa, quais são os ingredientes, quais são as variáveis, quais são as funções que eu estou usando ali, qual é então o passo a passo, o modo de preparo desse código. Quebre em pequenos passos, né? Separe essas frases, essas sentenças para ficar mais fácil de entender a questão, isso facilita bastante. Separe então essas variáveis, possíveis funcionalidades, como eu já disse aqui. Separe aí o fluxo da aplicação, qual que é o if, qual que é o else, o que vai acontecer se isso acontecer e tudo mais. Comece a colocar no código, porque você vai ver que enquanto você está colocando, as coisas podem ser colocadas, tiradas e tá tudo certo, não tenha medo, né? Não tem nada de errado colocar, errar e continuar. E repita o processo até resolver a questão. Finalizando, para você ganhar um pouquinho mais de experiência, use sites de lógica, tipo HackerRank, FreeCodeCamp, JS Challenge, ou joguinhos de lógica como chess, né, xadrez, sudoku. Isso vai ajudar você a treinar o seu cérebro de maneira mais lógica, mas lembre sempre que a melhor maneira de aprender é praticando. Se possível, faça algo do mundo real, gente. Tem que ser algo do mundo real, porque esse aplicativo de verdade vai trazer ali diversos desafios do mundo real. Nem sempre aqueles sites de lógica, nem sempre os jogos de lógica, eles são suficientes para poder trazer desafios do mundo real. Então, faça seus próprios projetos. É muito melhor você aprender na prática, beleza? Pesquise até não aguentar mais, busque ajuda da comunidade quando não aguentar mais ou enquanto não aguentar mais, vai nesse caminho, tá? Enquanto você está pesquisando, já vai conversando com alguém da comunidade, vai pedindo essas dicas para você ir para o próximo nível e sempre melhore seu código, ou seja, estude constantemente. Por isso a gente tem nosso curso do Discover ali na Rocket City, que ele já vem te ajudando a te pensar melhor, a te dar mais palavras, a te dar mais maneiras de você processar melhor aquelas informações conforme você for estudando, beleza? Eu fico com o meu abraço para vocês e parabéns por você ter chegado até o final desse vídeo. Com certeza você é uma pessoa incrível que vai pro próximo nível e vamos junto. Um abração do Maicão. Tchau, tchau.